E aí, meus amigos, a gente está aqui para mais um Central do Esporte, podcast do Diário Rio Doce aqui no YouTube. Aqui comigo hoje, Kisla Pires, jornalista do Diário Rio Doce, Victor Gabriel, estudante de jornalismo, editor de mais aí da TV Leste. A gente vai falar um pouquinho aí sobre Democrata, né? Perdeu, mas continua de liderança lá no seu grupo na Série D. Vamos falar sobre Cruzeiro e Atlético, né? Em relação ao Brasileiro, Copa do Brasil. E também a lista, a pré-lista que foi entregue para a FIFA, né? De 55 nomes de jogadores da Seleção Brasileira. E semana que vem tem a convocação final. A gente vai começar aí falando sobre Democrata, né, Victor? Derrota de 2-1 para o Vitória, fora de casa, lá no Salvador Costa. Jogo do domingo, né? Como é que você viu esse jogo aí, essa derrota do Democrata? Então, Fábio, a gente falou no episódio anterior, né, que era um jogo muito difícil. E que o Democrata até deu um passo para essa classificação, né, ganhando em casa e tal. Só que, igual eu falei, eu queria muito um empate lá. Porque você jogaria o Vitória para fora da zona e deixaria ele para fora da zona, o Democrata pontuaria contra um adversário que, na minha opinião, foi o adversário que mais fez o Democrata sofrer na competição até o momento. Só que eu, sinceramente, estava com muito medo desse jogo. Eu esperava que o Vitória fosse meio que recuperar, entre aspas, esses 3 pontos que perdeu, no caso, aqui no Mamudão. Porque ficou, pro Vitória, acho que ficou um pouquinho daquele gosto amargo da derrota, porque criou muito. E foi uma noite ótima do Túlio. E aí, para mim, foi um jogo também que a gente estava comentando até fora da gravação, eu acho que foi o pior jogo do Cícero no comando. Que a gente tava falando, o time tava vindo uma crescente, evoluindo bastante. Só que esse jogo, pra mim, eu senti muita falta, nem as jogadas nas bolas paradas, tanto nas faltas, escanteios, até na lateral mesmo ali, o time não conseguia construir. O Democrata não conseguia agredir o Vitória. O Vitória tava numa posse de bola infinita, parece, porque o Democrata não pressionava. Não queria, tava muito... Parece que veio para querer um ponto fora de casa e não largava a mão. Não queria se expor, a dar espaço para o time do Vitória, que é muito perigoso. Só que aí acontece a fatalidade de uma bola rebatida. Os 2 gols, na verdade, foi de bola rebatida dentro da área e não consegue afastar bem. O Klein não consegue afastar bem no primeiro lance, depois ele não consegue também no segundo. E aí dá um bate-rebate e acontece os 2 gols. O gol Democrata logo seguinte, depois do primeiro, bola parada, igual, o forte do time aparentemente é a bola parada. E eu também senti uma coisa que precisa de reforço. A gente falou, o time tá bem, o time tá bem, o time tá bem. Mas igual eu falei no episódio também, o time precisa de reforço, porque tá vindo as mesmas opções no banco, sempre são as mesmas. Não é uma crítica pro Cícero, porque na minha opinião, eu entendo que o material que ele tem é um grupo de, 20 jogadores, 22 jogadores. E tem jogador ali que se entra só os mesmos, tem alguém ali, alguém que não está conseguindo agradar ele nos treinamentos. Então, acho que a diretoria, neste momento, ela tem que conversar com o técnico, porque, igual eu vejo, o Cícero, como eu falei, com ótimos olhos. É um bom treinador, é um treinador que conhece a Série D, ele conhece o Mineiro e é um cara que eu continuaria ao longo tempo com o Democrata. Então precisa de bons reforços para poder continuar com ele tanto para esse ano, para tomar manutenção para o ano que vem. E aí tá vindo os mesmos jogadores e o time não... E as alterações não funcionaram ontem. E, igual eu esqueci o nome dele, acho que é camisa 14, 17, o cabeludinho. Thiago Cunha, eu acho, né? Eu não sei, esqueci o nome dele, um cabeludinho. Ele entra todo o jogo e eu não vejo ele fazer absolutamente nada, só correr. E cara, desculpa, só correr não é a solução aqui nesse momento. Sim. Então, eu vejo que precisa de reforço também. E acende o sinal amarelo de, olha, dependendo do resultado aqui contra a Tombense no próximo jogo, a gente pode ficar até fora da zona de classificação. E aí, vai ter 2 jogos em casa e vai ter que jogar com a corda, né, no pescoço. Sobre o jogo, eu achei um futebol muito pobre do Democrata, se a gente for comparar com o último jogo, né? Então, foi um desempenho muito ruim, muito abaixo. Não sei se o técnico estava esperando isso, ninguém espera, na verdade, né? Mas o time não conseguiu render e vai ter mais um desafio difícil contra o Tombense, né, o Kisla? É um time que o Democrata já enfrentou, ganhou aqui, né? Já enfrentou no Mineiro, mas é um time forte.
E é um confronto direto, porque aí, se a gente for ver na tabela aí, o Democrata é líder com 10, tem 4 times com 9 pontos. Então, assim, tá todo mundo na briga. Até o Real Noroeste, que estava praticamente eliminado, surpreendeu o Porto. E assim, matematicamente ainda tem chance de estar com 4 pontos, não é? Como é que você vê esse próximo jogo fora de casa com o Tombense? Eu acho um jogo perigoso e se a gente for levar em consideração o que o Democrata mostrou até aqui, a questão maior, eu acho que o maior risco do Democrata é ele mesmo, porque é igual, jogou muito bem segunda-feira passada contra o Vitória e perdeu contra o próprio Vitória nessa última rodada. E eu não acho um resultado assim surpreendente, tudo nem como assim de todo ruim, porque era o esperado. Estava jogando fora de casa, um adversário forte, mas eu acho que o problema, o que me incomoda no Democrata às vezes, apesar dos resultados positivos que vieram, é que é um time que ele é muito passivo no começo do jogo. É igual, eu acredito que o melhor jogo da temporada do Democrata tenha sido 2-0 contra o Vitória semana passada, mas se a gente for pegar para analisar direitinho, foi um jogo muito chato de ver até os 30 minutos ali do primeiro tempo, porque foi um toque de bola no meio-campo que não agredia, mas também não levava susto. Então eu sinto o Democrata é aquele time que espera demais do adversário. Ele não toma uma atitude, ele não ataca enquanto o adversário não vai atrás. E isso é complicado porque a gente está falando de Série D, né? É uma competição que tem muito time jogando de igual para igual, tanto que a tabela emboladíssima é a prova disso. E também, falando assim de dados, o Democrata tem um dos piores ataques, né? São 6 gols feitos e 4 gols tomados. É um saldo positivo, mas ainda assim, tipo, tem time aí que já fez 9 gols, que é o próprio Vitória. O Real Noroeste fez 4, o Democrata só fez 2 gols a mais que o Real Noroeste. Então é um time que, apesar de fazer gols, tem feito vitórias muito magras. E aí você falou dos gols tomados também. A gente acho que o começo da rodada a gente brincava, o Democrata é uma das melhores defesas do campeonato, tomou só um gol, tomou só 2 gols e tal. Na verdade, era, vamos dizer assim, a quarta melhor defesa, que tinha 3 times só que tinham tomado um gol, e o Democrata, junto com outros 6 times, tinha tomado só 2. Agora tomou mais 2, 4 gols. Já não é o copo que era tipo meio vazio já começou a ficar meio que, entre aspas, meio cheio. Não se dizem. O fica na metade, você vai estar meio cheio, tá meio vazio, como é que tá? E aí, igual você falou, aqui você falou muito bem, a gente até esperava esse resultado. E aí vai pegar a Tombense fora de casa. A Tombense que vem uma decrescência no campeonato. Desde a derrota aqui no Mamudão pro Democrata, a Tombense não se reabilitou no campeonato. Teve tropeços contra o Rio Branco. Na última rodada, ganhando de 2-0 com um jogador a mais, cede o empate na casa do Rio Branco. Então, é um resultado que o psicológico deles estão meio abalado. Eles são o primeiro time que é o último time a classificar, né? Está em 4º colocado. Então, tipo assim, qualquer tropeçozinho que pode cair para 5º colocado e vai jogar as últimas rodadas ali, o Deus nos acuda, e aí vai pegar o Democrata em casa, que é um confronto direto e podendo inverter todos os papéis, que pode ser terminar a rodada desse como líder e a gente fora. Então, tipo assim, é aquele jogo, de novo, que a gente vem falando, porque parece que cada rodada a gente vem aqui e fala a mesma coisa, é aquele jogo de 6 pontos, é um jogo de 6 pontos, é um jogo de 6 pontos. E, de novo, vai ser outro jogo de 6 pontos que a Pantera tem que empatar, pelo menos sair de lá de tombos com empate, porque senão fica complicado esses dois próximos jogos em casa. Mas assim, a gente até falava isso no off lá. Aqui se fizer o papel, o dever de casa nos 2 aqui que vai ter contra Porto e Rio Branco, o Democrata classifica. Ponto final. Não pode bobear dentro de casa. É claro, se pontuar fora vai ser importantíssimo, mas se não fazer o papel, né, o dever de casa, aí vai complicar, como complicou no Campeonato Mineiro e nas temporadas anteriores, que ficou sem ganhar em casa, né? Pior que é isso mesmo, porque a gente fica... E eu acho complicado é o seguinte... que eu falo às vezes tanto de pontuar fora, é porque a gente falava antes da Série D que o time tinha um ponto forte fora de casa. E a gente vê esse desempenho fora de casa é um pouco frustrante. Mas eu entendo também, né, o nível da Série D, ele é assim, é equilibrado. E o time que joga em casa sempre tem o leve favoritismo, talvez, de ganhar os jogos. Uma coisa também que eu não é uma crítica, é só um adendo que eu faço. Vendo o jogo,
Eu senti o gramado um pouco ruim também no estádio. Eu achei a bola tava tipo toda hora quicava muito, era um gramado inconstante assim. Senti muito isso e senti uma coisa também, a falta de VAR na série D, que na minha opinião, o Vitória ontem, se o Democrata sair com empate ontem, o Vitória ia ser prejudicado, que teve uns 2 pênaltis não marcados para o time do Vitória, que agora me falha a memória, não sei se foi o lateral ou foi o volante, agora eu me esqueço quem foi. Que foi chutar... Aquele lance clássico que você domina a bola escapa muito, você vai chutar e você chuta o pé do cara. A panturrilha. Pra mim teve 2 lances muito similares a esse que aconteceu e o juiz não marcou pênalti. Então, tipo assim, se terminasse no empate, seria... o time do Vitória seria prejudicado. Então, tipo assim, não foi só os gols achados. Foi uma série de coisas que aconteceu no Vitória que o Vitória construiu a vitória ser tranquila. Então é complicado. Resumindo a questão da arbitragem, a gente vai repetir aqui que é um absurdo não ter o VAR numa competição de CBF, uma confederação que tem tanto dinheiro, né, para investir no futebol brasileiro, não tem esse VAR aí, é muito complicado. E só confirmar para nós aí, é sábado, né, o jogo com o Democrata, 6 horas, contra o Tombense, né? Dia 16, sábado, 18 horas, né? Então é isso, pessoal. O próximo jogo fora de casa. Torcer aí pra Pantera conseguir um resultado importante aí pra dar sequência nessa Série D. Continuando falando da Pantera, né? Pra quem não sabe, o Democrata tá jogando a 2ª divisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Estreou justamente contra o Tombense no domingo de manhã, lá em Tombos. Perdeu de 2-1, chegou a fazer 1-0 no começo do jogo. Cauã Cristiano, número 9, fez gol. Depois o Tombense virou o jogo. Mas enfim, o Democrata está no grupo A, com mais 4 equipes, Novo Esporte, Aimorés, Ipatinga e Tombense. São 5 jogos em casa, 5 fora na primeira fase. A competição tem 15 times, né? São 3 grupos de 5, classificam os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores terceiros colocados para os mata-mata, né? Para classificar 8. Então, o Democrata está aí na luta, né? Jogando a 2ª divisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Voltando à base, que é importante, né, Victor? É muito importante porque, igual a gente estava falando aqui, que falta jogador na equipe principal, às vezes vale mais a pena você olhar para a região e tentar achar alguém habilidoso por aqui, igual já teve alguns, do que às vezes ir lá no Maranhão, no campeonato da 2ª divisão do Goiano, puxar um cara aleatório que vem só para, sei lá, correr e não tem habilidade. Então acho que vai sair caro, querendo ou não. Então, eu acho que às vezes é bom olhar para a base e criar esse convívio entre a base e o time principal. E Valadares é uma cidade que tem tanto o futebol amador assim, enraizado, né? Então, olhar assim, talvez começar a cultivar, pegar esses talentos ainda no berço, assim, digamos, é importante, é importante. E detalhe, igual você falou do futebol amador, o Inter foi atrás do Leandro Damião, acho que com 23 anos. 20 e poucos anos. O próprio Edu, que tá no Rio, se eu não me engano, o Edu tá no Rio Branco. Ele saiu do Rio Branco nesse último fim de semana por causa de lesão e tal, mas ele tava no Rio Branco sim, aí ele foi mais velho também, mais né? Mais velho. Então, tipo assim, dá pra olhar também na Várzea e achar um bom jogador também. Por que não, eu acho, né? Eu acho também que é muito plausível. E eu vi uma coisa legal também, que o Democrata também no mesmo grupo que o Ipatinga, né? Isso. O próximo jogo vai ser aqui, dia 22 de maio, sexta-feira, 3 horas da tarde, hein? Pra quem é tranquilo, né? Sexta-feira, 3 horas em Valadares, apesar daquele sol. Mas enfim, o segundo jogo vai ser dia 22 de maio, vai cair na sexta-feira contra o Ipatinga, um clássico, né? Mas enfim, torcer pra Pantera seguir essa caminhada na base, porque é importante. Não existe futuro de clube de futebol sem base, gente. Não tem como. Lembrar que o Democrata foi campeão mineiro de juniores em 2003. E depois parou o trabalho de base. Então, torcer pra tudo dar certo. Com grandes nomes, né? Saíram daqui em 2003. E só pra levantar um pouquinho da bola, e o Ipatinga, hein, gente? Vocês estão sabendo desse trem que tá acontecendo com eles aí? Vocês não estão vendo? Don't speak Ipatinga. Gente, o Ipatinga, eles estão meio com transfer ban. A FIFA trouxe um técnico português. Que o português tinha chegado? Treinado e tal. Aí, tipo, faz umas 2 semanas ele foi embora. Voltou pra lá. E aí o Ipatinga, ele fez como é que fala? Como é que eu posso dizer? Tipo uma promoção que era 10 ingressos, eu acho, pra Série B, né? O módulo 2 do Campeonato Mineiro.
E mais a camisa nova, que ficou muito bonita, inclusive. Eu achei muito bonita a camisa. Por, tipo, 500 alguma coisa, 300 alguma coisa. Algum valor meio salgado o valor. E aí, tipo assim, parece que não tá conseguindo vender bem e o time tá realmente fechando... A situação lá é complexa, né? Tem questão da SAF, de investidor lá, mas, enfim, o problema é deles, né? Essa é a realidade. Eles que se viram pra lá. A nossa realidade aqui é Valadares, né? Torcer pro Democrata. Vamos falar também, continuando sobre futebol, né? Teve a rodada do Brasileiro, o Cruzeiro recuperou, né, da derrota do Clássico. Ele tinha empatado na Libertadores, né, fora de casa, depois venceu aí o Bahia fora de casa, um jogo difícil, um jogo de virada, e o Atlético empatou com o Botafogo, né, despedido do Hulk, presente. Ô Kisla, fala um pouquinho sobre o Cruzeiro pra nós aí. Então, eu achei o jogo contra o Bahia ok. Se a gente levar em consideração que tiveram algumas mudanças, né? Caio Jorge começou no banco. O Christian, se eu não me engano, também não foi titular, né? E o Christian é um dos pilares ali do time. Mas eu acho que pecou, assim, perdeu o ritmo rápido. Logo ali, quando o Fabrício Bruno cometeu o pênalti muito bem marcado. Mas que foi um jogo também que teve alguns lances polêmicos, né? É igual aquela marcação do impedimento do Cauã Moraes. Aquilo ali não existe. A posição completamente legal. Por sorte, né? O VAR conseguiu interviu ali e deu tudo certo. Mas eu acho que foi um jogo em que o time ele criou muito. Eu acho que o problema ali foi o último passe. Não foi um jogo, assim, de encher os olhos, mas não foi um jogo, assim... Me irritou no sentido de chances perdidas. Eu acho que Sinisterra é um jogador que a paciência do torcedor ali já tá meio assim, porque ele... Por mais que a gente saiba que ele tem uma habilidade, ele não tá conseguindo render. Tá a lesão, né, e tudo mais. Não tá com ritmo. Mas, no geral, assim... eu acho que foi um jogo que contou mais com a ousadia dos garotos mais jovens. O gol do Kaique Kenji, pra mim, foi... Os dois gols são muito bonitos. Tipo assim, lógico, do Kaique foi um golaço, mas eu acho que a jogada clássica do lateral cortando pra dentro, assim, já vindo assim, na velocidade, chutou muito bem o goleiro do Bahia, o Léo Vieira, né, que era da Chapecoense, da base de São Paulo. Que eu não posso, né, falar muito sobre, mas contratado recentemente pelo Bahia, a pedido do Ceni, que inclusive foi até companheiro dele na época de São Paulo, quando ele jogava. E o chute foi tipo, meio que no limite, porque geralmente chuta cruzado, né? Uhum. Ele chutou meio que no canto do goleiro assim, passou a bola debaixo dele assim, e eu falei assim, caramba, bateu muito bem na bola. Porque se ele erra, que igual a torcida, ia matar ele. Por que não fez o básico, não sei o quê? Eu acho que o time do Cruzeiro fez uma boa partida se a gente for considerar o desempenho contra o Atlético, né? Se a gente for comparar. Eu achei que alguns jogadores tiveram um bom desempenho e aí, consequentemente, o coletivo vai bem também quando tem alguns jogadores bem na partida, né? O Otávio estabelecido como titular, graças a Deus, né? Até que, enfim, não tem... E aí o pessoal até tá discutindo, será que vale a pena investir no goleiro agora? Vai esperar o Cássio voltar? Porque o Otávio tá indo bem nas partidas, né? Mas em relação ao jogo específico, foi uma resposta importante do Cruzeiro, porque saiu perdendo, né? E a gente sabe que o mental do Cruzeiro era muito forte quando tomava gol e conseguiu virar o jogo. Eu até achei que o Sinisterra fez um jogo bom depois de muito tempo, que ele entrou em campo, né? O Cauã Moraes jogando ali na esquerda, parecendo bem, apesar que na defesa não foi tão bem assim, estava sendo batido muito fácil, mas foi uma resposta boa, resumindo assim, em relação ao confronto contra o Atlético, né? E falando de Atlético, 1-1 contra o Botafogo, despedida do Hulk, mais de 30 mil pessoas na Arena MRV, mas é mais um empate, né? Ele tinha empatado na Sul-Americana anteriormente, agora empata em casa contra o Botafogo e tá atrás do Cruzeiro na tabela. A gente até brincou, será que semana que vem o Cruzeiro vai passar o Atlético? Como aconteceu, né? É muito complicado, porque eu vou falar até no geral, os dois times mineiros, eles estão numa gangorra. Uhum. Uma hora o Atlético tá na frente, uma hora o Cruzeiro tá na frente e fica nessa, e vai indo, vai no campeonato e ninguém dispara, realmente. E tipo assim, pro torcedor atleticano, e tipo, só um detalhe, já falando, pegando o gancho do torcedor atleticano, mas um jogo que o Atlético não consegue lotar o estádio. Você tá vendo uma sequência, já que o torcedor não tá tendo muita paciência com o time do Atlético,
Porque é uma briga, eu acho que já começou a sair, é meio que sai do âmbito esportivo e já vem pro administrativo. Acho que não é que o torcedor tá puto com o jogador, também está, com certeza, mas é algo acima que a diretoria, que teve o afastamento já um dos meninos, né, uma coisa assim. E aí já vem, tipo, com pressão, e os jogadores acabam respingando no balneário, né? E fica complicado para eles. Então, o Atlético perde um ídolo, fica agora um time... O Atlético é a cara de quem agora? Quem é a cara do Atlético? É o Everson agora? Vai ser? Ele que vai dar a cara a tapa pra falar toda hora? E quando tiver em má fase, tipo, muita má fase mesmo, forte, ele vai ficar lá falando toda hora igual o Hulk falava? Ou vai ser alguém que vai puxar a responsabilidade? Porque antes o Hulk falava, eu tô ruim, eu não tô na seca de gol, faz tempo que eu não faço gol, não sei o quê. Vai chamar o Everson toda hora, porque uma hora também pode descansar. Porque quase ele saiu ir pro Bahia um tempo atrás. Será que ele vai conseguir, vai continuar nessa? E aí o Atlético abre o placar com o Cacierra, que, tipo, igual a gente fala de novo, pô, mais um gol dele. Um cara que, tipo assim, agora tá começando... Apesar dos pesares, tá mostrando, né? O centroavante tem que fazer gol. E tá fazendo gol, dando assistência. Acho que deve ser nos últimos 5, 6 jogos, ele tá marcando aí 4 gols, por aí, algo assim. Então, tá participando de gol. E foi um gol de oportunismo, né? E tá sempre fazendo um golzinho de oportunista. Eu acho que o gol penúltimo dele também é um gol que a bola sobra ali, vem e toma. Foi um posicionamento bem ok dele ali. Então, ele tá conseguindo... Acho que com o ritmo de jogo, então, ele tá tendo mais confiança com os gols também, com certeza. E fica nessa, igual na semana também passada teve um problema que disse que o Scarpa tava de saída, ele postou no Instagram que não tava, que tava feliz e não sei o que. Então, tipo assim, o Atlético vive um momento hoje conturbado dentro do clube e o atleticano não tem paz. Não tem um dia que o atleticano chega e fala, não tem nada, nenhum problema. Engraçado, cara, porque o Atlético vinha de uma crise tremenda e ganha o clássico. Assim, pô, vai ganhar moral. Aí vem 2 empates, né? Eu imagino que seja frustrante pro torcedor. E 2 empates ganhando o jogo, né? Que tipo assim, tava perdendo e aí numa bola ali, empatei o jogo e ufa, tranquilo. Não, é 2 jogos ganhando e cede o empate. E ainda mais pra um time que, tipo, um era o Juventude, do Uruguai, que era, tipo, 14º do Campeonato Uruguaio e de um campeonato que tem 16 clubes. E aí? Tipo assim, mas acho que na Sul-Americana o Atlético já abriu mão, me parece. Igual o Cruzeiro ano passado. A impressão que passa pra mim é isso. Pode ser, porque eu acho que o Atlético vê, talvez, que não tenha força para... Se, por exemplo, for longe nas Copas e brigar para não cair, a gente vai ter força para não cair. Entendeu? Então, eu acho que desse ano, eles vão falar assim, olha, gente, vamos priorizar o brasileiro, porque vou pegar até uma aspas que vazou um áudio do Harry Messes, do São Paulo lá, que ele falou assim que não tem como demitir o Roger, porque não tem dinheiro para contratar e nem para demitir ele. Pode dar multa. Mas pra contratar teve. Pra demitir o Crespo tem. Mas beleza. Aí ele fala que o time não vai ser nem campeão e nem vai cair. Então, o Atlético tá nessa, eu acho. Só não falou explicitamente. A gente não vai ganhar nada, mas também não vai cair, galera. Então, mas é um contexto que nenhum torcedor gosta, né? Vou escutar isso aí. Chegar pro torcedor e falar, galera, que a gente não vai ganhar nada e a gente não vai cair. Vocês topam? Não, ninguém vai topar isso. Só pra confirmar aqui, o Atlético tá em 13º lugar com 18 pontos. O Cruzeiro é o 11º com 19. Engraçado que o primeiro da zona é o Grêmio com 17. Então, assim, tá muito, muito próximo à zona de rebaixamento. Até o 5º lugar que o Atlético Paranaense tem 23 pontos. Diferença de 6 pontos só. Do 5º pro 17º. Então, tem muita coisa para acontecer nesse brasileiro, né? A gente sabe que vai vir parada da Copa, vai ter time que vai contratar, vai ter time que vai perder jogadores. Aí muita coisa pode acontecer, né? Nesse brasileirão. Com certeza, vai vir da abertura da transferência, vai ter muita coisa. Tem time que vai querer abrir os cofres e falar, dá pra gente ganhar isso aqui. Então bora abrir os cofres, jogar um all-in aqui. E vai ser isso. E sempre tem na Copa aqueles jogadores que, tipo, nas equipes sul-americanas que chamam a atenção. Se tiver um ou outro, talvez contrate também, jogo do fim de contrato. E aí por aí vai, né? Só para lembrar, os próximos compromissos de Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro, terça-feira, 9h30 no Mineirão, na Copa Brasil contra o Goiás. O primeiro jogo ficou 2-2. Jogo de volta, né? Se empatar, vai para os pênaltis. Atlético joga na quarta-feira com o Ceará. Foi 2-1 o primeiro jogo. Foi 2-1, então joga pelo empate. Então, não são jogos fáceis, mas são jogos passíveis de conseguir classificação, né? Sim. Uma eliminação para Goiás e Ceará seria uma bomba dentro de Cruzeiro e Atlético. Lembrando que a Copa Brasil é um campeonato que paga muito bem, né? Prato cheio pros cofres, né?
torcedor tem aí emoções aí na terça e na quarta. Nossa, demais. Vamos ver qual vai ser o tipo de emoção, né? Se é boa ou ruim. Falando ainda de futebol, galera, teve a pré-lista, né? Não sei se é pré-lista que fala de 55 nomes enviados para a FIFA, né? Que o Ancelotti mandou. Você tem essa lista para nós aí, Victor? Cara, então, saiu, né? Tá começando aquele clima de Copa. Hoje, inclusive, saiu a primeira seleção que convocou já para a Copa, que foi a Bósnia. Tudo Zit. Então, que tem, diferente do Zit vai ser só o Dzeko, né? Que é jogador da Roma, jogador do Manchester City. Incansável. E aí saiu a pré-lista do Brasil, que é o seguinte: os goleiros é o Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John e Carlos Miguel. Carlos Miguel Palmeiras, John Nottingham Forest, até como é que fala? Everson fora, então. Hã? O Atlético, Everson fora, né? Que a gente brincou vários episódios aqui falando sobre, poderia né? Poderia estar na pré-lista. Poderia estar, é verdade, eu também acho. O John que sofreu... Ele tava jogando até bem no Nottingham Forest, até uma lesão dele. E agora, se não me engano, ele tá no banco do Nottingham. Zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva é um nome até que estranho, porque ele não foi convocado nessa era do Ancelotti. Então, ele foi lembrado. Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira, Ibanez, Alexandro, o zagueiro do Lille. Fabrício Bruno, Beraldo, Vitor Reis, ex-Palmeiras, do Grupo City, que está emprestado ao Girona. E o Murilo, do Nottingham Forest também. Lateral esquerdo, Alexandro, Douglas Santos, Luciano Juba, acho um nome... Eu acho que... se fosse fazer uma aposta, eu acho que ele vai para a Copa. Caio Henrique, Kaique, do Cruzeiro, achei uma grata surpresa, porque, né? Foi convocado, tipo assim, aos 90 ali, no segundo tempo e tal. No último amistoso, aí jogou bem e tal. Foi convocado. Carlos Augusto. E aí vem na lateral direita Wesley e poucas opções na lateral direita, tá? Que foi só 4. Wesley, Danilo, Paulo Henrique do Vasco e o Vitinho, que é o lateral do Botafogo. É porque tem zagueiro que pode jogar no lateral, né? Então. No meio campo ali... Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Andrei Santos, Danilo, o do Botafogo, Lucas Paquetá, Gabriel Sara, João Gomes, Andreas Pereira, Joelinton, Gerson. Achei uma grata surpresa o Gerson estar no meio. E Matheus Pereira também achei uma baita surpresa dele. Eu fiquei sabendo que ele tinha sido nas principais ligas, assim, no mundo todo, acho que nesse ano. Ele é o terceiro cara que mais participa em gols, parece. Então, tipo assim, quando eu soube da informação, falei, caramba. Atacantes: Igor Jesus, Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, João Pedro, Estevão. Mesmo com essa ideia que estão dizendo que está fora da Copa, o Ancelotti mesmo assim está confiando numa recuperação rápida dele. Endrick, Ryan, Anthony, Igor, Thiago, Pedro. Achei, né, interessante o Pedro. Richarlison e Caio Jorge, mas também tem Neymar também, que, né, pra deixar por último essa emoção, Neymar também foi convocado nessa pré-lista. E um dado que eu vi também ontem, acho que dos últimos 15 jogos que o Neymar fez, 11 participação para gol. Então, tipo assim, cara, já tá chegando... Será que o Neymar vai ser tipo um novo Rames Rodrigues, tá ligado? Tipo, só jogar na Copa e tal, alguma coisa assim, só pela seleção? Eu sou suspeito de falar porque eu levaria o Neymar pra Copa. Então, pra mim, ele tem que ir pra Copa. Tendo o mínimo de condição física, ele tem que ir. Cara, eu também acho. Tipo assim, eu era contra e tal, no começo, porque tipo, eu não tava minimamente fisicamente bem, não jogando nem 90 minutos direito, meio que, entre aspas, escolhendo o jogo. E vendo essa sequência de 15 jogos, esse recorte, vendo que ele tá participando de gol, jogando 90 minutos, eu acho que ele tá um pouquinho gordinho ainda. Mas, vendo os números evoluindo e tal, cara, vou fazer o quê? Eu vou confiar no Richarlison, por exemplo? Eu vou confiar... Sei lá, gente. Vamos falar vários nomes aqui. Paquetá, por exemplo. Por mais que o Paquetá esteja fisicamente bem, correndo, não sei o quê. Pô, gente, desculpa, eu não confio mais no Paquetá na seleção. Eu confio mais no Neymar do que nele. Por todo o problema do Neymar. Eu acho que o problema do Neymar, assim, vai muito do físico, né? Igual você falou, eu também acho que ele tá fora de forma, mas ele é aquele jogador que precisa, assim, fazendo um paralelo, não comparando, mas o estilo de jogo, assim, eu vejo o Neymar hoje no estilo de jogo parecido com o Matheus Pereira, quando o Matheus Pereira para, assim, para pensar no jogo. Que é um jogador muito de marcação, né? Com esse estilo de jogo do Cruzeiro. Mas quando a gente para analisar o Matheus Pereira jogando, ele é aquele jogador que ele para e pensa.
Ele não precisa ficar correndo quando ele quer armar uma jogada. Eu vejo o Neymar assim também. Eu acho que o Neymar ele não precisa ser aquele jogador de recomposição. Mas alguém vai ter que correr por ele. Exato, aí é um risco a ser... Como você falou, ele não é de recompor, então alguém vai ter que correr com ele. Então, no caso, entre aspas, que alguém corra. O centroavante vai ter que correr mais para ele. Esse vai ser o X da questão. É lógico, talvez na Copa ele queira correr também para recompor. Talvez, né? A gente tá falando aqui num universo que... O problema é... Ele pode querer, o problema é ele conseguir. Ele consegue? Vamos ver também, ele consegue? Ele consegue jogar 90 minutos em alto nível? Ou será que, tipo assim, 45 já tá bom? Igual, eu não sei, eu acho que... Eu vou falar pra você, eu não descartaria uma possibilidade de ele jogar o segundo tempo de cada partida. Deixar o adversário cansar no primeiro tempo, bota ele descansado e ver o que ele pode fazer. Porque aí fica mais próximo, talvez, do ideal, por exemplo. Porque, tipo assim, os caras... E também tem um ponto até engraçado, que na Copa vai ser... Para a maioria dos jogadores, vai ser a final de temporada. Europeia. Brasileiro vai estar meio que, entre aspas, no auge físico. Porque os caras não vão estar tão cansados e não vai estar tão morto. Tipo assim, morto no sentido cansado fisicamente, mas e não fora de forma. Para falar morto, no sentido de morto. Então eles vão estar meio que no auge deles ali, físico, para aguentar tudo. Então, por isso que eu acho até interessante, talvez. Eu não descartaria nomes também aqui que jogam no Brasil. E eu não descartaria essa ideia de, por exemplo, vou deixar os caras cansar muito para o Neymar entrar descansado, tranquilo, um pouquinho melhor que eles fisicamente, para ter uma leve vantagem, talvez. Assim, essa lista vai ser confirmada, a principal, né, na próxima semana. A gente vai ver quem vai ser os 26 convocados, né? Sim. Vai ter muito pano para a manga, para cada um tem as suas preferências, né? Enfim, a gente vê jogadores do Cruzeiro aí, eu acho que dificilmente vão para a Copa, a não ser que aconteça alguma lesão de um outro jogador, né? Eu falo isso porque, pelo histórico aí, né, das últimas convocações, né? Então não dá pra ficar, o torcedor cruzeirense ficar pensando, o cara vai pra Copa, não sei. Quem sabe, né? Seria uma surpresa algum do Cruzeiro estar na lista oficial na parte final aí, né? Mas isso aí a gente vai conversar bastante semana que vem. Tem algum nome aí? Você falou, o Thiago Silva me chamou a atenção, cara. Apesar da idade, é um cara experiente. Tem muita gente que cobrava ele voltar para a seleção como o Casemiro voltou. O Casemiro ficou um período fora. Então, assim, eu acho que o Thiago Silva pode ser um cara que vai aparecer nessa convocação, nessa lista final, né? É chute, né? Mas não sei. Cara, eu não me assustaria também, não. Eu acho um cara que tem muito respeito e vai ter muita garotada, velho. Sim. E ele tava jogando bem também, tipo assim, ele tava... Bem. Tanto no Porto também tá jogando bem, então. Então, tipo assim, cara, é muito menino. É muito menino lá na frente. Tipo assim, na defesa você pode até falar que tem muita gente experiente. Mas lá na frente é muita molecada, gente. Tá falando de gente que vai pra primeira Copa. Muita gente vai pra primeira Copa. Então, tipo assim, é muita responsabilidade. Igual, por um deslize lá de 4 minutos, com a bola que botaram lá na lateral e foram pressionar e tal, tinha muito moleque. Tinha muita gente que tava na segunda Copa ainda. Imagina agora com muita gente na primeira Copa. Então, eu acho que é interessante, sim, um quarto zagueiro. Se for o Thiago Silva, pra mim, pela altura do campeonato, não vai fazer diferença se é o Murilo ou se vai fazer... 5 zagueiros, né? Se não me engano. 5 zagueiros. Então, se for 5 zagueiros, então, pô, o quinto zagueiro não pode... Entre o Murilo pra ser o quinto zagueiro e o Thiago Silva, pô... Beraldo. E o Beraldo que tá sendo bem elogiado pelo Luiz Henrique, jogando de volante, né? No PSG. Eu não descartaria mais na frente de ser utilizado de volante na seleção, porque ele elogiou muito, fala que ele falou que o Beraldo parece um pouco o Busquets, como o jeito que joga, né? Alto, bom passe e tal. Vamos ver também, né, mais pra frente. Mas Beraldo, Murilo, Vitor Reis, entre eles e botar o Thiago Silva pela altura do campeonato pra ser assim, quinto zagueiro, vai o Thiago Silva mesmo. Você tem algum nome que você fala assim, que normalmente não estaria na lista normal, mas que você gostaria de ver? Eu acho que os nomes que... O que me prendeu mais foi a quantidade de jogador do Cruzeiro. Sim. Isso me surpreendeu, mas, assim, não consigo pensar algum nome que eu colocaria, adicionaria nessa lista aqui, não. Porque todo mundo fala que o treinador já tem pelo menos uns 22, 23 ali já na ponta do lápis, que 2 ou 3 aí... talvez não tenha certeza, né? Então, eu acredito que realmente também não vai ter tanta surpresa. A não ser que
A gente tem uma semana aí até a convocação. Alguém se machuca, que aconteça também. Que acontece, na verdade, né? E às vezes até depois da convocação acontece esse tipo de coisa também. Teve jogador cortado já lá no país da Copa e tal. Então, assim, vamos ver até lá. E a gente vai conversar muito sobre isso semana que vem. Então é isso, pessoal. A gente está terminando o nosso bate-papo aqui, né? Mais um Central do Esporte. Você pode acompanhar aí no nosso canal no YouTube do Diário Rio Doce, né? Curtir, compartilhar, acompanhar também as nossas redes sociais, lá no Instagram, @Diário do Rio Doce, também o nosso site www.drd.com.br, e na próxima semana a gente volta aí para falar um pouco mais sobre esporte. Valeu!